Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, eu sou Lucilene Melo, sou brasileira e moro no estado do Amazonas. Vou falar sobre educação e direitos humanos como mecanismo de inclusão de grupos vulneráveis no Brasil. No Brasil, ocorre frequente violação de direitos humanos. Os grupos vulneráveis são os mais afetados, seja no ambiente virtual ou seja no modo presencial. Mulheres, pessoas LGBTQIA+, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas pretas, povos originários, migrantes, entre outros segmentos vulnerabilizados, são alvos de comportamentos hostis e violentos. Nesse sentido, o enfrentamento desse desrespeito requer medida por meio de políticas públicas através do Estado, sobretudo preventivas e educativas. A educação em direitos humanos que queremos passa necessariamente pela concepção de educação crítica e ousada. A educação, ela é um direito e também uma ferramenta pela qual os direitos humanos podem ser efetivados. De acordo com Genevoise e Margarida, 2007, não basta reconhecer e afirmar os direitos no plano político e jurídico. É preciso realizar, acima de tudo, um trabalho de formação que atinja corações e mentes, um trabalho de educação no sentido mais amplo. Então, nesse processo, a educação ela deve resgatar a autonomia do sujeito, empoderá-lo para si e para o mundo. Nesse sentido, trazemos aqui a ideia, qual é o enfoque de educação e direitos humanos que trabalhamos e que gostaríamos de difundir. É uma visão dialética e contra-hegemônica, em que os direitos humanos eles são vistos como mediações para a construção de um projeto alternativo de sociedade inclusiva, sustentável e plural, baseada na concepção de Kandel, 2007. A abordagem pedagógica nesse processo, ela deve favorecer a recuperação da memória da luta pelos direitos humanos no mundo e no Brasil e da consciência dos direitos. Ela deve tocar os sentidos como estratégias ativas para que assim possa materializar a educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional, articulando saberes e reafirmando direitos. Para que uma prática pedagógica ela possa tocar os sentidos, nós devemos priorizar algumas dimensões. Primeiro, a dimensão do ver, o uso do filme, da imagem, da foto na prática pedagógica. A dimensão do fazer, tornar o aluno produtor, capaz de reagir na prática pedagógica. A dimensão do sentir, vivenciar situações em que se imagina o protagonista ou a vítima da história. A dimensão do falar, interação que aproxima a importância da sua opinião. A dimensão do ouvir, palavras, músicas, sons, ruídos, efeitos sonoros, que repercutem na ênfase de uma informação, de uma análise, de um momento e de uma situação. A multidimensionalidade que a educação em direitos humanos no Brasil trabalha, ele exige essas práticas educativas, sobretudo interdisciplinares, seja através de transversalidade temática, seja na articulação de saberes já estabelecidos. Também busca transmitir conteúdos, teorias e práticas interdisciplinares, conteúdos éticos, conteúdos históricos culturais, jurídicos, política e econômico.
A conceituação de educação e direitos humanos, de acordo com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos no Brasil, ela traz esse processo como um sistemático e multidimensional, como já falei, e que orienta a formação do sujeito de direitos. Se ainda resta dúvida sobre para que fazer educação em direitos humanos, vamos ressaltar alguns motivos que nos fazem acreditar da necessidade desse processo educativo como prioridade. O primeiro deles diz o direito à informação. Todos nós temos o direito a ser informados. Informados para quê? Para enfrentar o desafio da popularização dos direitos humanos. A população brasileira ou a população mundial precisa saber que tem direitos. E esses direitos precisam ser materializados, mas primeiro eles precisam ser informados. Eles precisam saber que existem esses direitos para reivindicá-los. O segundo motivo é o direito a ter direitos, como Hannah Arendt fala. É preciso a gente dizer, popularizar a ideia de que nós temos direito a ter direitos como pessoa humana. O terceiro motivo, a formação de sujeitos de direito para ampliação da participação na luta por direitos. Sem esse processo de formação, a luta por direitos ela fica vulnerabilizada. É preciso que haja um processo de formação para desenvolver a consciência da participação política na sociedade. E a educação em direitos humanos ela pode contribuir nesse processo, esclarecendo os direitos e os deveres de todos os cidadãos. E nesse sentido, a luta pode ser fortalecida. E por fim, desencadear processos de mudança, de transformação, necessários para a construção de sociedades verdadeiramente democráticas e humanas. É preciso que a maioria da população que se encontra excluída dos direitos, da vida em sociedade, com qualidade, com dignidade, ela possa ter acesso a tudo isso que é restrito a um grupo muito pequeno que detém o poder aquisitivo na sociedade. Nem sempre a população é possibilitada dessas informações. Então, a educação em direitos humanos, ela vai fazer com que a gente possa chegar a mais diferentes grupos vulnerabilizados, estigmatizados na sociedade, seja pela condição social, ou seja, por um estigma, por ela ser considerada diferente e, portanto, desqualificada na vida em sociedade. Todos esses motivos nos fazem reforçar a ideia de que a educação em direitos humanos é um direito que precisa ser expandido de forma educativa e preventiva para hostilidades e intolerâncias e ódios que constantemente são veiculados e são direcionados aos grupos vulnerabilizados. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.